Você sabe o que são os testes de triagem neonatal? Olá, mamãe, eu sou a Emanuela, sou mãe, sou médica e atualmente estou me especializando em pediatria. O meu propósito é ajudar mães a cuidarem dos seus filhos com segurança. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre os testes de triagem neonatal. Você sabe o que são essas avaliações, o que são esses exames? Você sabe qual a importância dessa avaliação? Você sabe como eles são feitos? Se você está gestante, você vai com esse vídeo entender a importância de o seu filho passar por essas avaliações. E se você já é mamãe de um bebê pequeno, você vai entender por que foi tão determinante na saúde do seu filho que ele tenha passado por essas avaliações e se ele não passou, a importância de você procurar um profissional médico para que ele seja avaliado com esses testes de triagem. Os testes de triagem, eles são feitos no bebê recém-nascido ali nas primeiras horas e dias de vida dele e ajuda a prevenir doenças que, se não forem diagnosticadas de forma precoce, ou seja, nos primeiros dias de vida do seu filho, elas vão evoluir com prognósticos muito ruins, ou seja, com complicações que podem prejudicar a saúde dele e até mesmo levar o seu filho à morte. Então, esses testes de triagem neonatal, eles são obrigatórios pelo Ministério da Saúde, porque eles ajudam a evitar complicações muito desastrosas sobre algumas doenças que a gente vai conversar agora. A gente vai começar com o teste do olhinho, o teste do reflexo vermelho. Ele pode ser feito desde o momento que o bebê nasceu. Se o bebê nasceu, ele já pode fazer o teste do olhinho. O teste do olhinho é feito com oftalmoscópio, através de uma oftalmoscopia direta. A gente vai colocar um feixe de luz através do oftalmoscópio e a gente vai olhar o retorno, o reflexo que essa luz vai fazer. Essa luz vai entrar dentro da pupila do olhinho do seu filho e ela vai chegar lá na retina. E através da vascularização da retina do seu filho, a gente vai ver uma luzinha vermelha ou laranja, a depender da vascularização dessa retina. É a mesma coisa que acontece quando a gente bate uma foto com flash, que na foto a gente vê aquele pontinho vermelho dentro do olho. E funciona basicamente da mesma forma. E fazer esse exame ajuda a gente a diagnosticar doenças como o glaucoma, a catarata congênita e até mesmo o retinoblastoma, que é uma doença que pode levar até a morte. As outras doenças que a gente vai diagnosticar, elas podem prejudicar a visão do seu filho. Então, diagnosticar precocemente essas patologias ajudam a manter uma visão saudável para o seu filho e até mesmo a manter a vida dele, porque o retinoblastoma pode cursar com a morte. E o que a gente espera ver numa avaliação normal do teste do olhinho? O reflexo vermelho ou alaranjado. O anormal é quando a gente vê uma leucocoria, que é um olhinho branco, um reflexo branco no olhinho quando a gente não vê nada. Quando a gente vê esse olhinho alterado, esse teste do olhinho alterado, a gente precisa encaminhar essas crianças ao oftalmologista para que seja feito avaliações mais específicas e diagnosticado essas patologias que atrapalham esse feixe de luz vir e voltar, ou seja, que estão ali no meio deste eixo visual, entre alterações como a catarata congênita, o glaucoma, o retinoblastoma, como eu já conversei e já expliquei para vocês. Mas esse teste do olhinho, essa avaliação, ela não tem que ser feita só uma vez, logo quando o bebê nasce. É importante que sejam feitas outras vezes. É recomendado que seja feito pelo menos a cada 2 a 3 vezes no ano das crianças menores. Mas sempre com um bom pediatra, ele vai fazer essa avaliação em todas as consultas, ou pelo menos na maioria dessas consultas, para que não tenha chance de passar erros, para que sempre a gente consiga estar refazendo e tendo certeza de que o reflexo vermelho é positivo, de que o exame não está alterado. E mesmo passando por essa avaliação, é recomendado que todas as crianças passem por uma avaliação oftalmoscópica com um oftalmologista para um exame completo ali em torno dos 3 aos 5 anos anualmente. Esse é o teste do olhinho. O próximo teste que a gente também faz com esses pequenos é o teste do coraçãozinho. O teste do coraçãozinho, ele serve para diagnosticar cardiopatias congênitas críticas. O que significa esse nome comprido? Esse nome comprido significa doenças que dependem que um canalzinho, quando o bebê está dentro da barriga da mamãe, o coração dele é diferente do coração de uma pessoa adulta, de uma pessoa que está fora da barriga da mãe.
E depois que a criança nasce, alguns buraquinhos que ficam abertos dentro do coração do feto, quando ele está dentro da barriga da mamãe, eles vão se fechando. E esses buraquinhos vão se fechando. E numa criança saudável, que não tem nenhuma doença no coração, tá tudo bem. Isso vai acontecer de forma muito suave, nem vai ser perceptível para ninguém. A criança vai continuar bem. Mas algumas doenças do coração dependem que esses buraquinhos continuem abertos. E o problema é, se esses buraquinhos se fecham ali ao longo das primeiras horas, dos primeiros dias de vida dessa criança, essas cardiopatias vão descompensar. Ou seja, essas doenças vão apresentar sinais, vão apresentar sintomas. Seja o bebê ficar cianótico, é quando o bebê fica roxinho, ou o bebê fica cansado, com a respiração acelerada. O bebê vai demonstrar que há algo de errado, que tem alguma coisa de errado. Mas isso pode ser muito abrupto e levar a um risco de morte dessas crianças. E por isso, fazer o teste do coraçãozinho para a gente suspeitar que existe alguma coisa de alterado no coração dessa criança vai nos ajudar a intervir de forma precoce e evitar esse risco de morte. Porque a gente, quando descobre que essa criança tem uma doença, uma cardiopatia, que depende que esse buraquinho, esse canalzinho, continue aberto para o coração continuar funcionando, mandando oxigênio, mandando sangue de forma adequada para o resto do corpo, a gente vai colocar nessa criança um remédio para manter esse buraco aberto até que essa cardiopatia seja resolvida, até que seja feita uma cirurgia, caso fosse necessário. Deu para entender a importância do teste do coraçãozinho? O teste do coraçãozinho, ele não vai diagnosticar todas as doenças do coração, todas as cardiopatias que existem. Ele vai diagnosticar essas cardiopatias que são críticas, que depende que a gente intervenha de forma precoce para impedir a morte dessas crianças. E são cardiopatias específicas, que dependem do canal arterial, que é esse buraquinho aberto. Como é que a gente vai fazer essa avaliação, o teste do coraçãozinho? Quando a criança estiver ali após 24 horas de vida, entre 24 e 48 horas de vida, quando a gente começa a ter algum fechamento funcional desse canal arterial, a gente vai pegar o membro superior direito da criança e alguns dos pés, dos membros inferiores, e a gente vai avaliar o nível de oxigênio que tem no sangue, vamos dizer assim, desses membros, do membro superior direito e do pé, usando um aparelho chamado oxímetro de pulso. A gente vai ver a saturação dessas crianças, nesses dois membros, no membro superior direito e em algum membro inferior. E a partir da diferença que vai ter da saturação desses membros, a gente vai conseguir dizer se o exame está normal ou se o exame está alterado. Se o exame está alterado, é sinal de desespero? Não. É preciso repetir o exame e fazer o ecocardiograma, que é o ultrassom do coração. O ultrassom do coração é quem vai dar certeza que existe realmente alguma cardiopatia. O teste do coraçãozinho existe para a gente suspeitar que existe alguma cardiopatia congênita crítica que depende de uma intervenção precoce, mas não vai dar diagnóstico. O que dá o diagnóstico é o ecocardiograma. Esse que a gente conversou agora é o teste do coraçãozinho. O tempo ideal recomendado de fazer é entre 24 horas e 48 horas de vida. O próximo é o teste da orelhinha, que vai ser feito ali em torno do segundo, terceiro dia de vida. O teste da orelhinha vai fazer diagnóstico de doenças que atrapalham a condução do som dentro da nossa ouvida. Vai avaliar doenças cocleares, que é um pedacinho do nosso ouvido que faz parte da nossa audição. Por que precisa esperar 2, 3 dias de vida para fazer essa avaliação do teste da orelhinha? O nome bonito do teste da orelhinha é emissões otoacústicas. É o nome do exame que a gente vai fazer para avaliar esses bebês no teste da orelhinha. Precisa esperar esse segundo, terceiro dia de vida, porque o exame pode ser alterado se tiver algum líquido, por exemplo, algum resto de parto, vamos dizer assim, ou o vernix caseoso, que é aquela massinha branca, vamos dizer assim, que o bebê nasce no corpinho dele. Se tiver alguma coisa disso dentro do ouvidinho do bebê, que pode acontecer e que vai sair ao longo do tempo, isso pode alterar o teste da orelhinha. Por isso a gente precisa esperar esse período. E esse exame, o emissões otoacústicas, ele funciona assim.
vai ter um ruído que vai ser emitido dentro do ouvido do bebê, vai ser totalmente indolor, o bebê vai estar dormindo tranquilo, o exame ele emite um ruído, ele vai perceber o retorno desse ruído. O que isso significa? Que o som conseguiu entrar e ser percebido e retornar dentro do ouvido dessa criança. Se por acaso esse exame vier alterado, a criança vai precisar fazer um exame chamado de PEAT, que é o potencial evocado auditivo do tronco encefálico, para avaliar uma outra parte da audição dessa criança, que é a parte mais neurosensorial da audição, vamos dizer assim. E algumas crianças que já têm algum risco de perda auditiva, que existem critérios específicos para isso, que é o indicador de deficiência auditiva, indicador de risco de deficiência auditiva, já vão precisar ir diretamente para o PEAT, para esse exame mais específico, vamos dizer assim, para avaliar a audição dessas crianças. Mas a maioria das crianças que não tem risco aumentado de deficiência auditiva vão ser avaliadas ali em torno do 2º, 3º dia de vida com o exame de emissões otoacústicas, que é o teste da orelhinha. O próximo teste é o teste da linguinha. A língua da criança, ela é importante não só para quando ela vai aprender a falar e para quando ela vai aprender a comer comidas sólidas, mas é muito importante na amamentação. O teste da linguinha, ele vai avaliar o frênulo lingual. Se esse frênulo é curto e espessado, se ele atrapalha a movimentação da língua e se ele atrapalha a amamentação, que é o que a gente vai determinar para ver se vai precisar fazer alguma intervenção de cortar esse frênulo lingual dessa criança, ou se a gente vai deixar assim porque não está impactando nada. Pode ser que alguma criança tenha um frênulo mais curtinho, mas que isso não impacte a amamentação dessa criança e tá tudo bem, esse frênulo pode ficar ali. Ter um frênulo mais curtinho não é sinal de que vai precisar ter uma abordagem cirúrgica. Não é a mesma coisa. Hoje a gente tem muita gente por aí achando que só por ter um frênulo mais curtinho já tem que ir lá e fazer a frenotomia, que é fazer o cortezinho desse frênulo. Isso não é uma verdade. A gente precisa avaliar essa criança como um todo. Se esse frênulo for curtinho, mas ele for funcional, ou seja, a amamentação não estiver tendo nenhum tipo de fissura na mama da mamãe, a criança estiver conseguindo extrair o leite do peito de forma adequada, tá tudo bem esse frênulo ficar ali e não precisar ser abordado. E o teste da linguinha é a avaliação que vai avaliar exatamente isso. O nome bonito para quando a criança tem esse frênulo curto chama anquiloglossia. E existem graus de avaliação da anquiloglossia. Não é, tem um frênulo curto, já é uma anquiloglossia, o grau mais elevado que precisa de cirurgia, não. Isso precisa de uma avaliação muito cuidadosa em relação a isso. Uma avaliação que é feita tanto pelo odontopediatra quanto pelo médico pediatra. O próximo teste de triagem neonatal é o teste do pezinho. O teste do pezinho é feito através de uma coleta de sangue no calcanhar do bebê. Aí é coletado esse sangue em papéis filtros para fazer uma avaliação de várias doenças. E essa coleta dessa amostra de sangue é recomendado que seja feito ali em torno do 3º, 5º dia de vida do bebê. Por quê? Porque para uma dessas doenças que vai ser avaliadas no teste do pezinho, o bebê já precisa ter consumido o leite por pelo menos 24 horas. Se ele não tiver consumido o leite, a avaliação dessa doença específica, que chama fenilcetonúria, vai estar impactada, ela não vai estar sendo fidedigna se ele não tiver consumido o leite ainda. E se a gente deixar para fazer o teste do pezinho muito depois da primeira semana de vida, a gente também vai ter resultados alterados, principalmente em relação ao hipotireoidismo congênito, por exemplo. Se a gente espera demais, a gente pode ter resultados alterados. Por isso que o recomendado é que seja feito ali em torno do 3º ao 5º dia de vida dessas crianças e através dessa coleta do calcanhar. Em relação às doenças que são avaliadas no teste do pezinho, o sistema público de saúde, o sistema único de saúde, ele é diferente sobre a quantidade de doenças que são avaliadas a depender de cada estado, de cada cidade. Por exemplo, o básico é fazer a avaliação de 6 doenças, que vão estar escritas aqui o nominho delas e não cabe a gente esmiuçar essas doenças aqui nesse vídeo. E, por exemplo, no Distrito Federal, no DF,
Já tem um teste do pezinho, que é o teste do pezinho ampliado, que avalia mais de 60 doenças. Dentre essas doenças, incluem doenças infecciosas, doenças metabólicas, doenças genéticas. E o teste do pezinho, que é feito no particular, existem modelos desse teste do pezinho que avaliam mais doenças ainda, mais de 100 doenças. Ou seja, a depender do estado que você tá, da cidade que você tá e do seu nível de disponibilidade financeira, vamos dizer assim, você vai conseguir um teste do pezinho que avalie mais doenças ainda. Mas o básico são essas 6 doenças aqui que vão ser avaliados no teste do pezinho. Em relação ao teste do pezinho também, existe uma grande dúvida de algumas mamães, que é em relação ao teste da bochechinha. O teste da bochechinha, ele colhe uma amostra da bochecha interna, da parte interna da boca dessas crianças, com um suave, um cotonetezinho, e serve para fazer uma avaliação de mais de 300 doenças genéticas, que são também doenças que podem ser tratadas, né, conduzidas. A maioria não vai ser curada, mas elas podem ser levadas de formas mais tranquilas se for feito um diagnóstico precoce. Mas esse teste da bochechinha, ele é feito somente no sistema privado e ele não substitui o teste do pezinho. Apesar de terem algumas doenças que vão ser avaliadas nos 2 testes, tanto no teste do pezinho quanto no teste da bochechinha, o teste da bochechinha não substitui o teste do pezinho, porque existem doenças que vão ser avaliadas somente no teste do pezinho, que o teste da bochechinha não avalia. Por isso a importância de, se você tiver a oportunidade de fazer o teste do pezinho ampliado, você já consegue uma gama de doenças muito grande. Por exemplo, se você estiver no Distrito Federal, você consegue, pelo sistema público, uma gama de doenças muito grande. Mas se você tiver condição financeira de fazer o teste da bochechinha, também vai ser muito importante a avaliação dessas outras doenças genéticas. Ainda em relação ao teste do pezinho, existem critérios diferentes para a coleta do teste do pezinho para os bebês que estão internados em unidades de tratamento intensivo, nas UTIs, e para bebês que são prematuros, que vão ser avaliados nesses casos específicos, formas de coletas e períodos de coletas diferentes. Mas para os bebês que não estão na UTI, para os bebês que são bebês a termo, essa coleta ela vai ser feita ali em torno do 3º ao 5º dia de vida. Uma das doenças que é coletada nesses testes do teste do pezinho mais ampliado é uma doença que chama SCID, a sigla dela, que é uma sigla para o nome comprido de imunodeficiência combinada grave. Essa doença, ela afeta o sistema imunológico e deixa a criança suscetível a muitas infecções, na verdade a todas as infecções. É como se essa criança não tivesse imunidade para nada. E quando a gente vacina, a vacina da BCG, que é aquela vacina que forma o nódulozinho no bracinho das crianças, que elas precisam vacinar logo nos primeiros dias de vida. Quando a gente vacina a BCG nessas crianças que têm o SCID, que tem essa doença da imunidade, é um desastre. Essas crianças elas podem acabar manifestando a doença e tendo muitas complicações relacionadas à vacina da BCG. Então, se existe a oportunidade de fazer um teste do pezinho que avalie se o seu filho tem essa imunodeficiência combinada grave, o ideal é que você espere o resultado para ver que o seu filho não tem SCID, para ver que o seu filho não tem essa imunodeficiência, para você poder vacinar o BCG. Mas se você não tem essa disponibilidade de fazer um teste do pezinho ampliado que avalie a SCID, que avalie essa imunodeficiência, a vacina de BCG é determinante que seja feito. Isso não tem que mudar a obrigatoriedade de se vacinar as nossas crianças. É só um cuidado a mais. Se você tiver como, até porque essa imunodeficiência é uma doença rara. Então vai ser a minoria das crianças que vão ter essa imunodeficiência. Mas para aquelas mamães que têm disponibilidade, que estão em um estado que faz a avaliação da imunodeficiência combinada grave, e para as crianças, para as mamães que têm condição financeira de pagar no particular para fazer um teste do pezinho ampliado, o recomendado é que você aguarde o resultado antes de vacinar a vacina de BCG. E essas são
os testes de triagem neonatal. A gente começou falando do teste do olhinho, que pode ser feito desde o momento que a criança nasce, que vai avaliar catarata, glaucoma, retinoblastoma. Depois a gente falou do teste da orelhinha, que vai ser feito ali em torno do segundo, terceiro dia de vida. A gente falou do teste do coraçãozinho, que vai ajudar a evitar doenças do coração, cardiopatias que são desastrosas, que representam sérios riscos de vida, para as nossas crianças, que precisa ser feito ali em torno de 24 horas de vida. A gente falou sobre o teste da linguinha, que precisa de uma avaliação muito delicada. Não é porque a criança tem um frênulo mais curtinho que ela precisa obrigatoriamente de fazer uma abordagem nesse frênulo. É preciso avaliar como está a amamentação dessa criança. Nem todo problema de amamentação vai ser por causa de um frênulo curto e nem todo frênulo curto vai causar dificuldades na amamentação. Isso precisa ser avaliado em conjunto, essas duas questões, porque senão a gente vai acabar gerando para essas crianças uma dor, submetendo elas a um procedimento que é desconfortável sem nenhuma necessidade. E a gente falou também do teste do pezinho e das diferenças que existem dentro do particular e do público, e até mesmo dentro do público em relação a cada estado. Então, se informe sobre quais as doenças, se o teste do pezinho da sua cidade é um teste mais básico, um teste mais ampliado no público, para que você conheça. E se tiver a avaliação da imunodeficiência combinada grave, que você aguarde antes de vacinar a BCG, antes de dar a vacina BCG no seu filho. Se tiver ficado alguma dúvida em relação aos testes de triagem neonatal, manda aqui pra gente que a gente vai te responder. É isso, um beijo e até a próxima!